O arco da Soul Society é um dos melhores arcos shonen dos últimos anos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Ah, você quer saber por que ele é tão bom assim? Quer saber por que ele provavelmente é o melhor arco de Bleach? Então vem comigo nesse vídeo que eu vou falar pra você sobre as técnicas que os autores usam pra fazer a gente gostar dos personagens, como o mistério dessa saga foi construído e por que ela foi tão marcante. No vídeo passado eu falei sobre o primeiro arco de Bleach. Se você não viu, ele vai estar aí no card pra você poder ver. Assiste lá e depois você volta. E talvez eu tenha pegado muito pesado. Mas olha, se eu fosse fazer isso pra Naruto, por exemplo, ver desde o início, ia ser uma humilhação só. Vocês lembram do Zabuza? Então, ele era uma ameaça. Acho que alguma coisa deu muito errado entre isso e isso. Também teve algo que eu não falei muito no vídeo anterior, que era sobre o contexto da época que Bleach saiu. Existem muitos vídeos em inglês analisando o sucesso de Bleach em relação a isso, tipo o fato da arte ter um visual mais maduro, das aventuras envolverem um grupo de adolescentes normais, do mundo de Bleach ser o nosso mundo, e por aí vai. Eu também gostaria muito de falar disso, mas a gente não tem tempo. Então vamos dar um foco na narrativa da história, como ela foi criada e como o autor estruturou os capítulos. Eu sou o narrador, e nessa história eu vou te contar se o arco da Soul Society é o melhor arco de Bleach. Antes de começar, acabou que eu falei uma besteirinha enquanto eu falava algumas das inconsistências do primeiro arco, igual eu imaginava, e o CS Play Games me corrigiu nos comentários. Eu não vou falar qual que foi o erro, porque é spoiler, e eu não sei se você caiu de paraquedas nesse vídeo, mas de qualquer maneira, valeu CS Play. Eu vou tentar dar o mínimo de spoiler possível nesse vídeo, beleza? Por dois motivos. Primeiro, esse arco é incrível, e saber o que acontece nele pode tirar o prazer de ver todas as reviravoltas acontecendo. E segundo, porque esse arco não tem muitos problemas ou buracos em relação ao contexto da história completa. Ele é meio que a base para tudo o que acontece depois. Então, as coisas não se desviam muito dele. Bem, pelo menos eu não lembro de nenhum. Se você souber de alguma coisa, comenta aí embaixo. Só por favor, dá a tag de spoiler, porque muita gente nunca viu Bleach e animou de dar uma chance com o anúncio da volta do anime em 2021. No vídeo passado eu falei que o último capítulo acabava com os protagonistas num túnel interdimensional e na edição seguinte a gente começa logo daí. Com eles tendo que fugir de um trem interdimensional que limpa tudo? Tá, não é bem um trem, mas olha ele aí. E daí chegamos em um dos maiores absurdos pra mim, Rukongai, a área externa da Soul Society. Ela é dividida em 80 distritos pro norte, pro sul e pro resto, você sacou como é que funciona. E esses distritos ficam piores quanto maior o número, então o 80 é literalmente um buraco ferrado, onde as pessoas brigam, se matam e vivem todos os seus dias com medo do amanhã. E o pior, se você for alguém que tem a capacidade de usar energia espiritual, você sente fome e envelhece. Que paraíso é esse, cara? E mesmo que você consiga entrar pra tropa dos Shinigamis, você vai ser tratado como lixo em uma sociedade extremamente rigorosa e totalitária, além de ser mandado pra missões perigosas que provavelmente resultaria, bem, isso aí. Ah, e você também não vai encontrar os seus entes queridos, já que cada um é enviado para um distrito diferente. Então você formaria uma família com os outros espíritos que estão esperando a reencarnação. Eu que não queria ir para esse paraíso, mas tirando o fato de ser pior do que o mundo real, o conceito é bem interessante. Só que eu tenho que admitir que algumas coisas eu tive que procurar na internet. Por exemplo, por que as almas sentiam fome ou sede? Por que elas envelheciam e tudo mais? E é como eu falei antes, é porque algumas almas são capazes de usar o poder espiritual, e é por isso que essas coisas acontecem. Mas agora que eu acabei a minha reclamação de como os Shinigamis enganam as almas que ficam na Terra, vamos de fato para a narrativa. Eu vou levantar dois conceitos que eu apresentei no meu vídeo Segredo Narrativo dos Mangás, que são a jornada do herói e o Kishotenketsu. Então, se você não viu esse vídeo e quer se aprofundar mais nessas técnicas, dá uma olhada lá depois. Show! Bora lá! Novamente tá aí na tela a jornada do herói. Vocês conseguem me dizer onde a ida para Soul Society se encaixa nesse diagrama? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem. Pronto. Quem disse a passagem do limiar, acertou. Tava meio óbvio, né?
Afinal, eles literalmente foram para outro mundo que eles nem conhecem. Assim como nos arcos de exame, que eu analisei no primeiro vídeo do canal, eu acho que essa passagem também pode ser entendida como o início da vida adulta. Pensa comigo, os protagonistas treinam durante dias para entrar num mundo totalmente desconhecido, cheio de gente potencialmente perigosa que entende muito melhor desse mundo do que eles. E a única coisa que eles sabem é que eles precisam ter sucesso naquela tarefa, que é salvar a amiga deles, senão todos eles vão morrer. Pô, isso aí é quase entrar para uma empresa. Mas brincadeiras à parte, mesmo que o shonen não tenha pretensão de refletir os aspectos da vida do leitor, o próprio leitor projeta inconscientemente ou conscientemente suas experiências na série. Além de, claro, a gente também tem as projeções propositais ou não que o autor faz. Bom, independente do que você ache, talvez eu possa estar viajando muito, no mínimo essa cena significa que eles não podem mais voltar atrás. Eles já se comprometeram demais, e é isso que significa a passagem do limiar. É o momento onde tudo se torna mais perigoso e mais sério, o que cai como uma luva na história de Bleach. E agora, vamos tentar sobrepor o Kisho Tenketsu. Você consegue me dizer onde essa travessia se encaixa? Olha aí na imagem. Se você respondeu o twist, ou seja, a reviravolta, você se enganou. A gente está passando para outro cenário. A gente está se familiarizando com ele e aprendendo as suas características. Isso é o Ki, a introdução. Aí você vem e me diz, pô narrador, mas considerando o que já aconteceu na história, isso é uma reviravolta sim. Eles estão literalmente mexendo com a expectativa do leitor e jogando lá no alto. E sim, você tá certo. Mas o Kisho Tenketsu tem uma característica especial. Um Kisho Tenketsu pode ser formado de vários outros Kisho Tenketsus. Ficou confuso? Eu explico. A maneira que os mangakas fazem mangás, idealmente, é da seguinte maneira. Um capítulo aplica o Kisho Tenketsu, apresentando um momento de reviravolta ou quebra de expectativa lá para as páginas 13 até a 17. Isso em um capítulo de 20 páginas, que vai ser a base que a gente vai usar aqui. Um volume que tem 10 capítulos também aplica o Kisho Tenketsu, dividindo a reviravolta lá para os capítulos 5 até o 8 mais ou menos. Um arco que contém vários volumes de mangá também aplica o Kisho Tenketsu. E uma história completa também. Bem, eu acho que você entendeu como é que funciona o esquema. Mas de qualquer maneira, essa imagem que estava passando explica tudo direitinho. Então, por mais que esse momento dentro desse capítulo seja o ponto alto, em um esquema maior das coisas, ele pode servir para outros propósitos. Esse macete também pode ser usado com outras técnicas narrativas, mas eu nunca vi uma intenção tão clara de contar histórias a longo prazo usando elas igual os mangás fazem. Mas o meu conhecimento em quadrinhos ocidentais é bem mais limitado. Voltando ao arco da Soul Society especificamente, eu acho que existe uma sequência bem interessante de quebra de expectativa, desafios, superações e novos mentores. Só que pra mim, a melhor parte desse arco não vem do ponto de vista dos protagonistas, e sim do fato da história ficar mudando de perspectiva entre vários personagens. E o autor faz isso sem deixar o leitor confuso. A gente vê a situação do ponto de vista de muita gente. E isso permite que o autor possa, entre aspas, diminuir os riscos da situação e evitar uma história que tem sempre que escalar o problema e a solução a cada capítulo. Um exemplo disso é Dragon Ball. A cada saga, um inimigo mais poderoso ainda aparece, a ponto de que, antes eles destruíam a Terra, agora são inimigos que destroem galáxias, inimigos que destroem o universo inteiro, e inimigos que agora são perigo para toda a existência. E o risco não pode diminuir, porque se ele diminuir, o leitor vai se sentir entediado, afinal, a gente sabe que o protagonista é muito mais forte do que o inimigo que está desafiando ele. Mas voltando para Bleach. Conforme a gente descobre como é o dia a dia desses outros personagens desse mundo, a gente começa a ter simpatia por eles. O autor faz isso especialmente mostrando os problemas que diversos membros dessa sociedade passam, mesmo os Shinigamis, que até o momento eram vistos como os opressores. E fazer a gente sentir as dificuldades deles através do ponto de vista do próprio personagem é uma jogada de mestre. Para você ter uma noção, as técnicas mais clássicas para fazer alguém simpatizar com o personagem, normalmente que é feito com o protagonista, são essas aqui que eu vou falar. Mostrar ele passando por injustiças ou tendo azar. Mostrar que ele está em perigo, e não precisa ser perigo físico, pode ser perder algo que ele gosta, por exemplo. Ser uma boa pessoa, ser engraçado, ser incrivelmente poderoso, ter um objetivo quase impossível de se alcançar, que gera quase infinitos problemas.
Se você juntar 2 ou mais dessas características e botar em um personagem ou um personagem junto de uma situação, você vai conseguir gerar a empatia do leitor. E eu vou te dar 3 exemplos de personagens famosos do mundo dos animes e aplicar essas características. Ichigo de Bleach. Ele é inicialmente apresentado como uma pessoa forte, ele bate em vários valentões. E também mostra que ele é muito gente boa, ele bateu nos valentões para ajudar o espírito de uma garotinha. E logo na metade do capítulo, a família dele corre grande perigo. E então, depois que a Rukia é levada embora, a gente adiciona também o objetivo quase impossível de vencer toda uma sociedade sobrenatural para salvar uma amiga. Outro exemplo é o Luffy de One Piece. Ele é uma pessoa gente boa, com alto senso de justiça, é engraçado e muito poderoso, além de ter também um objetivo quase impossível de se alcançar, ser o rei dos piratas. E por fim, Naruto, que também é uma boa pessoa, que sofre muitas injustiças e teve um baita azar. E ele também tem um objetivo quase impossível de ser alcançado, virar Hokage. E conforme a história passa, Naruto também se mostra incrivelmente poderoso, contrastando logo o início dele de fraco com ele se tornando forte, o que faz a gente torcer por ele. Se você continuar pensando, você vai encontrar vários exemplos. E os capitães de Bleach se encaixam perfeitamente aqui. Todos eles são apresentados de maneira forte, e os que vão ter mais participação na história são apresentados em situações onde faz o leitor ter automaticamente empatia por eles. E assim, o Kubotite criou um elenco de personagens memoráveis, com designs incríveis e poderes muito icônicos. E tudo isso se entrelaça numa subtrama de mistérios e traições políticas. Mas antes de continuar falando sobre isso, vamos ver outros aspectos desse arco. Eu vou levantar aqui 2 probleminhas que são bem famosos com essa parte, que acabam sendo um sintoma da maioria esmagadora dos mangás shonen que duram muito: protagonismo e escalamento de poder. Infelizmente, Bleach acaba sendo vítima dessas 2 partes. Porém, eu argumentaria que a maneira que isso é explicado dentro do próprio mundo faz muito mais sentido e foi muito mais bem construído do que dizem. Inclusive, melhor que Naruto, onde os caras saem de jogar shuriken para invocar meteoros. Só que infelizmente eu não vou ter tempo de explicar isso aqui, o nosso foco é outro. Vamos começar com o escalamento de poder. Logo quando eles chegam na Soul Society, eles dão de encontro com o Guardião do Portão e a Yoruichi fala que ele com um golpe mata 8 ou 80 rolos de uma vez e que sua força é lendária. O número não importa, o fato é, a força dele é dita como lendária pela Yoruichi e o Ichigo vence ele com um golpe. Ele foi literalmente colocado na história para que isso acontecesse, para mostrar que o Ichigo ficou muito forte e também para tomar o golpe de um capitão e mostrar como eles são assustadores. O bizarro aqui fica no fato de falar que a força dele é lendária, quando ele não chega nem perto da força de um tenente. Fora isso, o único problema que dá para encontrar nesse assunto só aparece para quem já conhece a história. A evolução dos personagens da Soul Society parece que só começa quando eles aparecem na cena, porque com 1 ou 2 arcos, eles já ficam bem mais fortes do que eles eram no início do arco da Soul Society. Apenas 1 ano se passa mais ou menos nesse período de tempo. O que eles ficaram fazendo com as outras centenas de anos que eles já viveram? Provavelmente treinar que não foi. Agora bora falar sobre protagonismo. Isso é um assunto que volta e meia as pessoas falam que Bleach tem muito. Talvez o momento nesse arco que gere mais reclamações é durante a luta do Ichigo contra o Capitão Zaraki. Conforme a história avança, a gente descobre as capacidades do Capitão Zaraki, e logo se torna impossível acreditar que o Ichigo venceria dele, ainda mais com aquele tapa-olho liberado. Só que aqui eu vou ter que dar uma de fanboy e defender Bleach. O Ichigo, na verdade, perde essa luta. Quem ganha a luta é o Zangetsu. E quem já conhece o resto da história já sabe o que eu quero dizer com isso. O próprio vocalista do U2 fala que vai emprestar a força dele e que vai estancar o sangramento do Ichigo. Ele fala que vai usar uma técnica que a gente descobre o nome depois, Blunt, que se você já leu, você sabe que ela é usada por você sabe quem. Então, desde o início, tudo estava sendo construído para a revelação que a gente teve mais pro final da história. Para mim, essa cena não chega a destruir a continuidade de Bleach, mas eu entendo que durante muito tempo ela foi considerada protagonismo. Acho que fora essa cena, nenhuma outra incomodou muito. Talvez só o fato dos tenentes serem bem fraquinhos no início da série. Aí volta o meu questionamento anterior do que eles estavam fazendo nessas centenas de anos. Treinando é o que não estavam, como eu já falei. Mas bora voltar para as coisas boas de Bleach. A arte do cubo vai para outro nível. Tudo fica muito bem desenhado.
E os backgrounds, como sempre, ficam meio de lado, para dar destaque às cenas que transportam a emoção dos personagens. A gente começa a ter muito mais foco no visual, nos olhos, em como eles reagem à expressão facial, à situação, enfim, tudo isso aí. E lembra que eu falei no meu outro vídeo de Bleach sobre as páginas sem diálogo? Nesse arco, isso acontece várias vezes, tanto para partes emocionais, quanto para a parte de pancadaria pura. Olha só isso, cara, depois de acompanhar todo o sofrimento do Renji, e ele perder pro Byakuya, a gente tem isso. Cara, essas páginas são incríveis. Mas infelizmente, o peso dela é jogado fora quando o Renji é curado sem muitos problemas. Fica complicado sentir o senso de perigo desse jeito. Eu falei que a gente ia voltar pra parte boa, mas comecei a criticar de novo. Só eu vou criticar mais um pouquinho e depois eu volto pra coisa boa, eu juro. Em geral, os problemas desse arco são desse tipo. O peso de certas lutas ou machucados é diminuído pela maneira com que as coisas decorrem na história. Eles meio que passam batidos pelos próprios personagens. Não há um momento de reflexão ou frustração, por exemplo. Infelizmente, um autor não tem tempo para fazer tudo que ele quer. Então, ele tem que fazer escolhas. E a escolha do Kubo aqui foi muito boa. Conforme a perspectiva da história vai mudando com os vários personagens, o mistério da traição dentro da Soul Society vai se desenrolando. E não são só os personagens que são manipulados e enganados. A gente também é. Existe uma linha fina entre a sensação de "uou" e uma sensação de "nossa, que lixo" quando a gente é enganado em uma história. Muitos aspectos são importantes nesse momento, mas o ideal é começar a dar pistas de que de fato existe uma trama e as pessoas estão sendo direcionadas a conclusões erradas. E isso ocorre muito bem, especialmente com dois personagens. A coisa se desenrola até um ponto de que você, o leitor, não sabe em quem acreditar, e os personagens também não. O personagem A tem quase certeza de que o traidor é o personagem C, mas a personagem B tem provas que indicam que, na verdade, o traidor é o personagem A. E aí você fica achando tudo muito suspeito. Afinal, pelo que foi apresentado, esse personagem A não tem cara de quem faria isso, mas toda possibilidade está aberta. O importante aqui é que o autor planta a dúvida em você e nos personagens da série de que é possível que uma pessoa aparentemente inocente, que nunca faria algo assim, na verdade, fosse o vilão da história. E no final, bem, eu não vou contar aqui. Se você sabe o que acontece, mas descobriu por spoiler ou assistiu, leu há muito tempo, recomendo ler e assistir de novo. A construção é muito melhor do que eu me lembrava e realmente me impressionou. Esse momento foi realmente muito bem construído. Além de ser muito bem trabalhada, essa conspiração dura do volume 9 até o volume 20. Demorou 2 anos para ser concluído. Para você ter uma noção, do volume 1 até o 8 a gente teve 1 ano de história. Então, 2/3 de toda a história da obra até esse momento era um mistério cabuloso. E isso é uma conquista absurda. Não é todo mangá que consegue estruturar uma história assim. Fora que a maioria deles nem dura tanto tempo. 2 anos sem concluir um arco que um dos pilares principais é o mistério é muita coisa. E várias vezes quando o autor tenta fazer isso, a história acaba se arrastando. Bom, trocando de assunto. Além dessa trama toda, o autor apresenta pra gente um monte de poder novo. E a maioria é bem criativa e estilosa. Para completar o pacote, uma nova etapa de poderes é apresentada. A gente sabia que as espadas podiam se transformar, mas quando foi revelado que elas tinham uma versão final chamada Bankai, que era extremamente difícil de se dominar, nossa, foi uma loucura na comunidade de Bleach da época. Subitamente, todos os personagens tinham potencial para ficar mais fortes. E a gente também entendeu por que os capitães eram tão mais poderosos assim. Afinal, esse era um dos requisitos mínimos para se tornar um deles. E essa revelação fez todo mundo ficar ansioso para descobrir a Bankai de todo mundo, tanto dos capitães, que já era confirmado que eles tinham, quanto de todos os outros personagens. Tudo isso veio acompanhado com designs irados e cenas incríveis, fora a tensão de não saber se alguém tem Bankai ou se ele vai usar ou não ela. Toda a luta você ficava rezando, usa Bankai, usa Bankai, usa Bankai, eu quero ver a Bankai. E mesmo que eu já soubesse como as lutas iam acontecer enquanto eu relia esses capítulos, eu sei exatamente como é a sensação de querer descobrir como é o poder ou a Bankai de um personagem. Afinal, quando eu comecei a acompanhar pela internet, muitas Bankais não tinham sido reveladas. E toda semana, no tópico de discussão do capítulo da comunidade do Bleach Project no Orkut, a galera sempre estava frenética. Por fim, a gente tem uma conclusão de final de arco sensacional.
Primeiro, a gente tem uma sequência de lutas incríveis e depois a revelação do mistério, que te deixa completamente bolado. Fora que o autor mostra uma possível nova transformação, que ele já tinha dado dica bem antes. E no final, a edição 20 acaba com uma das maiores quebras de expectativa de Bleach. O perigo se torna real, os atos têm consequências e o grande vilão é apresentado, junto de vários outros mistérios e conceitos que são apresentados tanto para os personagens quanto para o leitor. Você sente que as coisas passaram para um próximo nível de periculosidade. E isso é exatamente o que acontece. Na próxima temporada, os inimigos terão um poder muito acima de um Shinigami comum, estando no nível de tenente para cima, com vários poderes equivalentes a capitães. Só que algo de errado aconteceu na produção desse próximo arco. Só que isso é assunto para a próxima parte do vídeo. E esse é o fim da história. Ei gente, eu sou o narrador e eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu devo parecer um fanboy falando desse arco, se pá eu fiquei até muito animado. Mas ele realmente é muito bom, ainda mais pra quem lê ele sem conhecer nada. E você, o que você acha desse arco de Bleach? É o seu preferido ou tem algum outro que você curte mais? Fala aí pra mim nos comentários. Ah, e quem puder, por favor, dá um like no vídeo. E se puder compartilhar também com seus amigos ou em algum grupo, seria mais incrível ainda. Dessa vez eu vou pedir por favor pra você ativar o sininho, e desculpa por ficar mendigando essas paradas no final do vídeo. Mas de qualquer maneira, pra mim, esse arco vale a releitura de todo mundo. Então eu recomendo pra todos vocês. Se você viu um anime ou já leu um mangá, se não tiver nada pra fazer, vai ler um mangá especificamente. Você não vai se arrepender. De verdade, eu acho que esse é o arco inicial mais impactante de todos os shonens populares. O exame Chunin de Naruto é legal, mas a importância dele é deixada de lado depois. E o início de One Piece, nem se fala, né? O negocinho lento, com zero senso de perigo. Mas o arco da Soul Society orienta toda a série de Bleach. Introduz a maioria dos personagens importantes, deixa a gente contextualizado, define o padrão do que é Bleach, além de dar uma noção do nível de poder que a gente pode esperar da série. Infelizmente ele foi tão bom que o Kubo acaba usando várias dessas ideias no próximo arco, o que acaba sendo meio repetitivo. Então, se você quiser ver a análise do arco dos Arrancars, que provavelmente é o maior arco de Bleach, e também muitos outros vídeos analisando as técnicas narrativas usadas em animes, mangás e jogos, para os jogos também temos análise de game design, não deixe de se inscrever no canal e fazer todo aquele negócio que eu já pedi antes, por favor. E é isso, gente. Valeu por assistir e até o próximo vídeo. Ah, conteúdo surpresa de novo! Mas agora, diferente do outro vídeo, esse aqui vão ser algumas coisas que eu não entendi desse arco e também algumas inconsistências da história. Eu decidi deixar isso pro final porque podia acabar desvirtuando a análise em geral, já que esse aqui é o modo narrador chato ativado. E como eu meio que só fiz uma análise profunda de Bleach até o momento, fica meio desleal eu ser chato assim com Bleach, sendo que a gente não tem outra análise profunda para comparar e mostrar que tem certas coisas que eu realmente pego no pé e meio que não deixo passar, realmente estraga a minha experiência. Então vamos lá. Quando o Ganju aparece, ele e o Ichigo começam a brigar e gastar um tempo enorme com coisa inútil. Pô, cada minuto que passa deixa mais próximo a morte da Rukia. A Yoruichi até fala, você está se esquecendo porque estamos aqui? Então, essa cena nem é tão ruim assim, mas depois essa dinâmica deles brigando por muito tempo se repete várias vezes, com Ichigo literalmente não ligando pra galera chamando ele pra ele se focar em salvar a Rukia. Eu, sinceramente, achei isso muito ruim. Cara, cadê a tensão e a seriedade da situação? Mesmo um garoto de 15 anos consegue perceber que não é hora de ficar de briguinha idiota quando a sua amiga vai ser executada, né? O mineral Sekiseki, que anula a pressão espiritual, é meio que ignorado depois desse arco. Ele é mencionado no arco dos Arrancars, falando que Las Noches não é feita disso. E também comenta um pouco dele na última saga, mas efetivamente ele não tem importância nenhuma para a história. A gente também não tem nenhum momento onde a família Shiba acaba achando o Ichigo parecido com Kaien. O Ganju mesmo não se abala em ver ele pela primeira vez. Pô, mas fica meio estranho, né? Em diversos momentos que o Aizen aparece, a gente pode ver uma pessoa observando a conversa. A história nunca revela quem é essa pessoa, se ela realmente é o Shinigami do grupo dos traidores, ou se ela é você sabe quem. Eu não vou revelar o mistério aqui. Isso meio que fica subentendido na história, mas eu sempre tive a curiosidade de saber de fato quem é que era. O Ganju pergunta pro Ichigo por que ele se preocupa com a Rukia, e a resposta é muito tosca.
Ele diz que não se preocupa tanto e que não tá salvando ela por causa de uma promessa nem nada. Ele fala que ele só tá retribuindo um favor. Vou te contar que eu fiquei muito decepcionado nesse ponto. Além de ser uma motivação bem fraca, é uma baita escrotice do Ichigo. Se isso pelo menos fosse trabalhado, dava pra ver que era uma falha do personagem. Mas do jeito que acontece, sei lá, só ficou meio fora de contexto e me desagradou muito. O Mayuri é bizarro. Fizeram de tudo pra ele realmente ser antagonizado pelos leitores. Tem umas cenas com ele e a Nemo que eu não sei se um shonen grande poderia ter isso hoje na Shonen Jump. A cena não é violenta em si, só que ela é pesada, feita pra você realmente ficar puto com o Mayuri. Não só ele, como também toda a Soul Society é retratada como algo terrível. Os membros são extremamente cruéis, tem vários psicopatas que só querem saber de matar, tem locais onde os espíritos vivem de formas terríveis e são oprimidos. Ir pro céu em Bleach é quase a pior coisa que você pode fazer. Mas bem, não tem muita alternativa, né? Você tá ferrado de qualquer maneira. A Soul Society realmente é construída como a antagonista da parada. E você realmente torce pro time do protagonista vencer. Então, isso cumpre o objetivo da narrativa da história. Mas tem um problema. Depois, tudo isso é meio que esquecido. Geral esquece como o Mayuri é com a Nemo. Mesmo que mostrem ele sendo tosco com ela, nunca mais repetem a cena anterior. As pessoas também esquecem que os esquadrões, em sua maioria, são compostos de pessoas cruéis, que só querem saber de matar os outros, seguir a regra de olhos fechados ou evitar trabalho. Sinceramente, eu tô do lado de qualquer um que quer destruir a Soul Society. Não tem como ficar do lado de pessoas que nem o Mayuri, e nem do resto que permite as crueldades dele. Fora que em boa parte da história, o Yamamoto só faz merda. Basicamente, toda a treta da execução da Rukia é devido à incapacidade do Yamamoto de pensar por si mesmo e não simplesmente só obedecer às regras. Isso pode até ser um traço interessante pro personagem, mas não me faz querer torcer por essa sociedade deturpada não. Agora, uma curiosidade. Bleach foi o primeiro mangá na história da Jump que conseguiu ter o conjunto de capa da Jump e páginas coloridas 2 vezes seguidas. Beleza, agora o vídeo acabou. Falou!